Olá, povo de Deus, tudo bem? É um imenso prazer tê-los aqui novamente comigo nesse canal para mais um momento de reflexão, para alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. Eu vim aqui no meu ambiente de rotina, em meio à natureza. Vocês vão ouvir aqui pássaros, o vento, alguns barulhos, mas não se preocupem, Acredito que a mensagem será passada se vocês focarem na palavra. E a palavra que eu queria compartilhar hoje está em Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim que será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então veja que nesse contexto dessa passagem, pessoal, o próprio Deus, ele nos conforta em relação à palavra dele. É por isso que a Bíblia não é um livro antigo. A Bíblia não é um livro obsoleto, ultrapassado. Não. A Bíblia é a voz do Supremo. É a voz do eterno Deus. É a voz da eternidade que ecoa da boca de Deus pela eternidade. Ou seja, a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje, o será para todo sempre. Então tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus, primeiro, foi escrito por homens, sim, mas inspirados pelo próprio Espírito de Deus. E segundo, está escrito exatamente para que o homem, o ser humano, tenhamos um direcionamento em relação a aprendermos sobre Deus, sobre a vontade dele para a nossa vida. Então você que está passando talvez por situações difíceis, tribulações, porque não há ser humano, não há mortal que não passe por situações adversas, por amarguras, por tristezas, frustrações, desapontamentos, doenças, fracassos, problemas espirituais, problemas na família, problemas financeiros, problemas físicos, problemas na saúde, problemas da alma, conflitos interiores, enfim. Não há um mortal que seja rico, podre de rico, que mora num palácio, que mora em mansões, ou aquele talvez que não tenha nada, que mora na rua, ou aquele que se considera um intelectual, um PhD, uma pessoa culta, ou até também os incautos, aqueles que não têm estudo, ou que pela sociedade são considerados ignorantes. Mas todo ser que se considera um ser humano, eles passam ou estão passando e vivenciando algum conflito, alguma luta, algum problema em alguma área dessas vidas, ou em alguma área de suas vidas. Ou seja, mas veja o que Deus lhe promete para todos aqueles que vivem conforme a palavra de Deus, aqueles que têm o compromisso de se aprofundar mais e mais no conhecimento de quem é Deus, o que Deus quer para a minha vida, qual é o meu propósito da minha existência, por que Deus permite que eu vinha a existir, por que Deus permitiu que eu vinha a existir nesse mundo cruel, nesse mundo podre, nesse mundo sujo, que dia após dia os sinais da volta do Senhor Jesus se intensificam, porque os sinais estão aí. A Bíblia vem se cumprindo dia após dia. O mundo vai de mal a pior. Rumores de guerras nucleares, desastres naturais acontecendo em todo o globo terrestre, e a tendência é piorar. Mas isso tudo são sinais da palavra de Deus. E é como diz aqui, ele disse que a palavra dele, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que eu enviei. Ou seja, Deus, toda a palavra de Deus tem um único objetivo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, né? E de mostrar para todos nós que sem Ele, o ser humano, ele está fadado ao sofrimento, não somente aqui, mas ao sofrimento eterno. Então tudo que Ele promete aqui nessa palavra tem um único objetivo, de fazer com que a sua vida, de fazer com que aconteça a providência dEle na sua vida, aconteça para a glória dEle, para que fique sabido que a palavra dEle é eficaz, é viva. A palavra dEle, para que fique claro que a palavra dEle não é um conto de fadas, não é um livro de fábulas, não é um livro de histórias religiosas, não. Mas o objetivo da palavra de Deus é exatamente também provar para todos aqueles que se dedicam, que se entregam, que se lançam nessa palavra, vivenciarem o cumprimento, né, dessas promessas de provisão, independente para qual sentido hoje você precise dessa provisão. Então, ele deixa muito bem claro aqui no versículo anterior isso. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, ou seja, tudo é com permissão dele, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotam, dão semente ao semeador e pão ao que come, ou seja, aqui ele está falando que ele não nos deixará faltar nada. Tudo acontecerá no devido tempo dele, e tudo acontecerá para que se frutifique, né? Para que seja trazido à existência o que não existe na nossa vida no devido tempo dele, para a glória dele, através da sua, da minha, da nossa vida. Cabe a mim, cabe a você, independente do que você esteja passando, crer, buscar, perseverar, fazer o que você tem que fazer em relação à sua intimidade com Deus e pedir o quê? A devida estrutura espiritual para que você, no nome do Senhor Jesus, você continue vivendo essa palavra, confiando e crendo que é o que ele falou aqui, a palavra dele, né, ela não volta vazia. Então ela vai frutificar na sua vida, te dando, fazendo você alcançar aquilo que você precisa, se tão somente for para a glória de Deus, no devido tempo dele. Amém? Então essa é uma palavra de esperança, de fé, de motivação em relação à sua comunhão com Deus. Que Deus te abençoe e não se esqueça, se entregue dia após dia mais e mais ao Senhor Jesus. Amém? Cultive a sua salvação, cultive a sua intimidade com Ele, através de uma vida de oração, consagração, de santificação, de jejum. Busca na madrugada, vá na casa de Deus, porque Jesus está às portas. A qualquer momento, o arrebatamento acontecerá, você crendo ou não. Ou, a qualquer momento, você pode morrer, falecer, né? Para quem você tem preparado a sua alma. Reflita nisso. Deus te abençoe de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.